estudo de História da Igreja. Estamos agora no livro 2, já concluímos o livro 1, que tratou do primeiro período, que foi a Igreja Primitiva, em que nós estudamos desde o Pentecoste, quando a Igreja nasce, tá bom? Estudamos até o governo de Trajano, ok? E iniciando esse segundo período agora, nós já iniciamos com o imperador que vai substituir Trajano. Bom, então para vocês poderem lembrar o que aconteceu no último período, nos últimos períodos que nós estudamos, ok? Nesse período, a igreja cristã teve aquela perseguição de Nero lá no ano 64, aquela perseguição, ela foi deixada para trás porque aquela acusação não colou, que os cristãos tinham colocado fogo em Roma. Só que em 89, com Domiciano, começou uma nova acusação. Os problemas do império era culpa dos cristãos, porque eles não reverenciavam os deuses, tá bom? Domiciano era alguém muito religioso, e a partir dele, então, ele como imperador estabelece isso como regra. A gente não diz nem lei, porque não existe assim uma lei formulada, o crime é esse, né? Então, vou definir como uma regra. Cristão é traidor da pátria, então começou a perseguição. Bom, depois veio Trajano, ok? Que substituiu Domiciano, mantendo a mesma perseguição, mas também não tão feroz, porque ele era mais um soldado, não era um religioso igual Domiciano. Bom, e na semana passada nós já iniciamos o estudo de Adriano, o imperador que substitui Trajano. Ele foi adotado por Trajano como filho, né? Então, a partir do ano 117 da era cristã, Adriano se tornou imperador de Roma. Esse período, então, que nós estamos estudando, é esse período desse imperador. Bom, então, agora, final da página 6, início da página 7, nós vamos falar de um filósofo, tá bom? Um cristão, filósofo, um homem que se converteu, e pelo que nós vemos foi uma conversão de verdade, porque terão filósofos aí que vão dizer que se converteram, mas na verdade eles criam uma série de heresias misturando o cristianismo com filosofia. Mas o homem que nós vamos estudar agora, Quadrado de Atenas, ele, até de forma ousada, ele escreve ao imperador Adriano defendendo o cristianismo. Eu vou depois publicar o livro dele, está em PDF, é gratuito na internet, né? Foi escrito há 1900 anos. Então, esse Quadrado de Atenas, ele escreve diretamente para o imperador. O imperador Adriano, ele não era também um homem mau como Domiciano. Domiciano era um religioso, podemos dizer que ele era um pagão autêntico, um espírita, né? Já Adriano era um soldado que se tornou imperador, e ele acreditava no que todos os romanos acreditavam, que os deuses controlavam tudo, tá bom? E era necessário fazer sacrifício aos deuses para eles determinarem a vitória, tá bom? E a lei vinha desde Domiciano, passou por Trajano e agora chega em Adriano também. Cristão prejudica o império porque ele diz que esses deuses não existem, tá bom? Então, o que Quadrado de Atenas vai fazer? Ele vai fazer um confronto entre o cristianismo e o paganismo, tá bom? Então, olha, Adriano assumiu o governo no ano 117, tá bom? Então, 8 anos depois, no ano 125 da era cristã, é o ano que vai ser considerado marcante, que seria o ano, né, em que ele está escrevendo essa obra. Eu comento. Quadrado, que viveu do ano 80 a 129 da era cristã, foi o primeiro a escrever uma defesa ou apologia da fé cristã. Vocês sabem que apologia é um termo grego que se traduz por defesa. Então ele vai escrever uma defesa do cristianismo, explicar para o imperador o que é o cristianismo e dizer que não faz sentido essa perseguição.
tá bom? Porque não havia crime, os cristãos não cometiam crime. Então, por que dessa perseguição? A perseguição, a questão é religiosa, assim como será nesses últimos dias também. A perseguição aos cristãos será uma perseguição religiosa, por uma questão religiosa. Não vai ter assim uma lei que realmente o cristão venha a infringir um crime, mas eles vão inventar uma maneira, tá ok, de perseguir os cristãos, como nesses últimos dias. E acontecia também, claro, naquele momento, o Império Romano está perseguindo por essa causa. O comentário prossegue. Quadrado aproveitou-se de uma visita do imperador Adriano a Atenas, visita que ocorreu entre os anos 124 e 125 da era cristã. Estamos no início da página 7, né, desse segundo livro, tá ok? Então, esse é o período em que o imperador visita Atenas, então ele escreve esse livro, esse pergaminho, né? Alguns historiadores afirmam que Adriano havia se convertido a uma religião mistérica, assim que eles chamam, né? Religião de conhecimento secreto. Isso era muito comum no Império Romano, misturado com filosofia grega, surgia aqueles místicos, né? Como o gnosticismo, que nós vamos falar um pouco. Tudo isso está surgindo agora, irmãos, e vai começar a se misturar, se dizendo cristão, tá bom? Eles tinham conhecimento místicos da palavra de um filósofo, de um sacerdote pagão, assim, tal. Eles vão dizer, não, nós também temos conhecimentos secretos das palavras de Jesus que ninguém tem. Então isso era muito comum. Bom, certamente a religião mistérica que ele se envolveu não tinha nenhum envolvimento ainda com o cristianismo. Mas nós veremos mais à frente que isso vai começar a acontecer, tá bom? Bom, então essa religião de conhecimento secreto, e começou a perseguir os cristãos. E por conta disso, Quadrado escreveu a sua apologia. Então veja, Adriano, ele não era tão religioso quanto Domiciano, que foi quem deu início a esse tipo de perseguição, ok? Ele não era tão religioso, mas em algum momento do seu governo sobre Roma, ele se envolveu com essa religião mistérica. E sendo envolvido, né, a exigência do mundo pagão você tem que acabar com esses cristãos. E a desculpa padrão que nós veremos nos próximos séculos aí, a desculpa qual é? Essas pessoas, elas atrapalham as ordens dos deuses. Os deuses estão abandonando Roma por culpa desses cristãos. Tá bom? Então, esses sacerdotes, esses religiosos do paganismo em geral, eles é que organizam essa perseguição. Bom, eu coloquei aí um texto do historiador Eusébio de Cesareia que ele descreve isso. Viveu cerca de 200 anos depois desse momento histórico, né? Ele diz: depois de Trajano reger o império durante 19 anos e 6 meses, foi sucedido no comando por Hélio Adriano. A este, Quadratus, ou seja, Quadrado, né? É o mesmo nome, vamos dizer, com transliteração diferente. É esse Quadrado de Atenas que nós estamos estudando. A este, Quadratus, entregou um tratado que lhe havia redigido, uma apologia, composta em defesa da nossa religião, já que efetivamente alguns homens malvados tratavam de importunar os nossos. Ainda hoje conserva-se nas mãos de muitos de nossos irmãos, nós também possuímos a obra, ou seja, essa obra ela existia, tá bom? Nos dias de Eusébio de Cesareia. Nela podemos ver claras provas da inteligência e retidão apostólica desse homem. Bom, então Eusébio de Cesareia traz esse testemunho, vai trazer alguns textos. O livro completo vai se perder, mas nós temos alguns textos dele para nós podermos ler, tá bom? Sua obra se perdeu, mas alguns intérpretes sugerem que sua apologia seria a obra conhecida como a Epístola de Diogneto.
Um trecho da epístola de Ogneto, que teria sido escrita a Adriano, critica os deuses romanos. Bom, então é um texto daquela época, né, daqueles dias, que tudo é a obra de Quadrado de Atenas, né, também chamado de Epístola de Ogneto. Ele diz o seguinte: não é verdade que um é pedra, como a que pisamos, outro é bronze, não melhor do que aquele que serve para fazer os utensílios que usamos. Outro é madeira, que já está podre. Outro ainda é prata, que necessita que alguém o guarde, para que não seja roubado. Ou seja, um Deus ser roubado é estranho, né? Outro é ferro, consumido pela ferrugem. Outro de barro, não menos escolhido que aquele usado para os serviços mais vis. Ou seja, ele está dizendo, olha, os deuses de vocês, eles são de materiais que nós, inclusive, nós pisamos, que estragam, que enferrujam, né? Bom, ele prossegue. Tudo isso não é de material corruptível? Não são lavrados com o ferro e o fogo? Não foi o ferreiro que modelou um, o ourives outro e o oleiro outro? Não é verdade que antes de serem moldados pelos artesãos na forma que agora tem, cada um deles poderia ser, como agora, transformado em outro? Ou seja, esse Deus que você tem nas tuas mãos, né, se ele é de barro, o oleiro poderia ter feito um outro Deus. Então ele já não seria Júpiter, o vencedor, ele seria, no exemplo, um Deus perdedor. É isso que ele está dizendo, tá ok? Ele prossegue. E se os mesmos artesãos trabalhassem os utensílios do mesmo material que agora vemos, não poderiam transformar-se em deuses como esses? E ao contrário, esses que agora adorais, não poderiam transformar-se por mão de homens em utensílios semelhantes ao demais? Essas coisas todas não são surdas, cegas, inanimadas, insensíveis, imóveis? Não apodrecem todas elas? Não são todas destrutíveis, né? Você não pode ver um Deus desse de barro cair e se quebrar todinho, você tem que jogar ele no lixo? Ele prossegue. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros, pelos gregos são perseguidos, e aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Então ele está dizendo, olha, os cristãos são combatidos por todos. Nesse período, os judeus, nós veremos, vai ter intrigas terríveis aí dos judeus contra os cristãos. Ok? O item 6.9, né, ele prossegue. Maltratada em comidas e bebidas, a alma torna-se melhor. Também os cristãos, maltratados a cada dia, mais se multiplicam. Então, no primeiro momento, ele fez uma comparação entre o Deus que os cristãos pregam e o Deus que os romanos pregam. Tá ok? E depois ele diz o seguinte, que os cristãos estão sendo maltratados, mas que os cristãos estão se multiplicando. Ou seja, é uma informação histórica muito importante. Nós estamos no ano 125 da era cristã, quase 100 anos depois da morte de Jesus. Né? Jesus morreu no ano 29, então faltam 4 anos para completar 100 anos da morte de Jesus. O cristianismo está sendo muito perseguido, tá bom? Podemos colocar, desde que nasceu, primeiro com os judeus, depois com Nero, e a partir de Domiciano, os imperadores perseguindo, tá bom? Então, e ele está dizendo, olha, os cristãos são maltratados e eles continuam se multiplicando, para mostrar que esse não é um movimento comum. Porque se começar a matar as seitas, eles se espalham, abandonam, inventam outra heresia, se juntam a outro grupo, mas um grupo continuar pregando e sob ameaça de morte, dizer que vai morrer a espada e a pessoa, eu glorifico a Deus, pode matar. Todos olhavam para esse exemplo, né, e diziam, isso não é uma coisa comum, né? Ou seja, essa pessoa tem muita certeza do que é a vida após essa vida física, tá bom? Bom, ele prossegue o 7.7.
Não vês como os cristãos são jogados às feras para que reneguem o Senhor e não se deixam vencer? Eu estou extraindo algumas partes do livro, irmãos. Depois eu vou colocar o livro completo lá, vocês querendo ler, tá ok? Então eu estou separando aí algumas partes do livro para vocês. Agora na página 8. O item 7.7, ele prossegue dizendo, olha, os cristãos, eles morrem, são jogados às feras, mas eles não abandonam a fé, tá bom? Não se deixam vencer. E depois, o versículo 8. Não vês como quanto mais são castigados com a morte, tanto mais outros se multiplicam? Porque nós sabemos, até hoje, a história dos mártires, elas mexem com todo cristão que vai ler essa história. Porque você vê um homem ser ameaçado de morte, ele com todas as suas ovelhas, nós veremos exemplos à frente assim, e eles falarem, olha, eu não nego Jesus, então você vai morrer à espada, eu glorifico a Deus. Então isso mexia com as pessoas, e mexe até hoje. Chegaram até nós, né, dezenas de histórias, centenas de histórias, né, de sacrifícios de cristãos, mas nós sabemos também que teve aí centenas, talvez milhares certamente, tá bom? Que nunca chegaram até nós, tá bom? Ficaram, vamos dizer, ocultos na história, né? O versículo 9. Isso não parece obra humana. Isso pertence ao poder de Deus e prova a sua presença. Então, olha, ele fez uma comparação entre os deuses dos romanos, dos gregos, tal, os deuses pagãos e o Deus que os cristãos pregavam. Bom? E ele falou, olha, o que nós pregamos, né, se nós apanhamos, se somos maltratados, tá bom? Nós continuamos crescendo, continuamos se desenvolvendo. Então ele está dizendo, olha, isso não é algo normal. Não, isso você não deve ter como algo normal. Então, o comentário prossegue. Este quadrado de Atenas pertencia a uma igreja carismática ou pentecostal. Olha que interessante também, né? Nós veremos nesse segundo século que será comum, tá bom? Igrejas pentecostais nesse período. Não foi só a igreja do primeiro século, não foi só a igreja primitiva, ok? Então vejam que o próprio Eusébio de Cesareia vai falar sobre esse quadrado, tá ok? Quadrado de Atenas. Ele diz, entre os que eram famosos nesse tempo, achava-se também Codratos, ou quadrado de Atenas, sobre o qual uma tradição refere que sobressaía em carisma profético, juntamente com as filhas de Filipe. Também eram célebres, então, além destes, muitos outros que tiveram o primeiro lugar na sucessão dos apóstolos. Esses magníficos discípulos de tão grandes homens edificavam sobre os fundamentos das igrejas deixados anteriormente em algum lugar pelos apóstolos. Então olha que interessante, né, isso que ele faz aqui, primeiro dizendo que ele praticava o carisma profético. O que é carisma profético? Guardem essa expressão, nós vamos encontrá-la diversas vezes na história da igreja. O termo carisma profético, é uma referência aos dons espirituais, tá bom? É uma referência aos dons espirituais. Ou seja, nós acreditamos, nós temos os dons da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de profetizar, o dom de variedade de língua, de maravilha. Temos os dons espirituais, ok? Dons espirituais, eles na história da escrita da igreja, ele normalmente aparece como carisma profético. Carisma, dom ou carisma profético, tá bom? Nós encontraremos outros testemunhos aqui nesse período. Por que isso é importante? Porque existem pessoas que dizem que as igrejas pentecostais, elas surgiram agora em 1900. Nós veremos que isso não é verdade. Nós vamos encontrar sinais das igrejas pentecostais em diversos períodos da história. Só que na maior parte desse período ela estará sendo perseguida ou pelo Império Romano
depois vocês verão sendo perseguida pela Igreja Católica, ok? E em terceiro lugar pela Igreja Católica e pelos protestantes. Todos eles diziam que os pentecostais, que eram também igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascidos e por isso eram chamados de anabatistas, normalmente recebiam esse nome, tá bom? Essas igrejas, elas eram perseguidas em todo esse período. Nós podemos dizer que a igreja nasceu e até hoje a igreja é perseguida. Países como o Brasil, não. Europa, não. Tá bom? Porque foram criadas leis. Estados Unidos também não. Mas o que a igreja sofre hoje, por exemplo, na China e no mundo islâmico, é uma perseguição feroz em que os cristãos estão sendo mortos a todo momento. Okay? Então, a história da igreja, ela vai ser uma história de perseguição. Então, nós vamos encontrar muitos exemplos como esse, de carisma profético. Então, esse homem, além dele ter escrito essa apologia, tá bom? Ele também era um pentecostal. O termo pentecostal, irmãos, aplicado à igreja cristã, que acredita nos dons espirituais, ele passou a ser aplicado agora em 1900 e pouco, no século XX, que vão usar esse termo. Né? Isso é o pentecostalismo, aqueles que acreditam que no dia do Pentecoste houve manifestação de dons espirituais, tá bom? E eles ensinam isso, mas nós veremos que não é verdade. Nós vamos encontrar em diversos períodos da história da igreja os dons espirituais, só que não era chamado de pentecostalismo, era chamado de carisma ou carisma profético. Nós veremos até a Igreja Católica proibindo as igrejas de praticarem o carisma profético. Isso no ano 1000 da era cristã, tá bom? 880 anos à frente do período que nós estamos estudando, ok? Em número redondo. Pois bem, e prossigo. Aumentavam mais e mais a pregação e semeavam por toda a extensão da terra habitada a semente salvadora do reino dos céus. Bom, Eusébio de Cesareia, ele viveu o início do catolicismo, tá bom? Então, ele, elogiou o pentecostalismo aqui, que a Igreja Católica criticou por muito tempo. Os protestantes dizem até hoje que esses dons desapareceram. Nós sabemos que isso é impossível. A Igreja de Deus sobreviver aqui na terra, fazer a obra sem os dons espirituais, porque Jesus Cristo falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunha. Então, para nós sermos testemunha, nós precisamos desses dons espirituais, ok? Foi o que Jesus prometeu. Os apóstolos, vocês vão ficar sozinhos na terra. Eu não estarei mais com vocês, mas eu vou enviar o Consolador. Tá bom? Então, ficar em Jerusalém e aguarde até que sejais revestido de poder. Então, é impossível que, no decorrer da história, a igreja sendo perseguida, sendo morta, esses dons cessaram. O Espírito Santo falou: eu não vou mais entregar dons para a igreja. Então, o indivíduo tem que estar muito cego espiritualmente para acreditar nisso, porque o natural, o que nós temos que acreditar é que os dons de Deus, eles nunca cessaram. Não faz sentido Deus dar dons espirituais para a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, eles iniciarem a pregação e, por exemplo, 100 anos depois agora, ou no decorrer da história, 200, 300, 500, 1000 anos depois, nós estamos aí quase 2000 anos depois da morte de Jesus, faz sentido Deus não ter mais distribuído esses dons. Por quê? Os protestantes, eles dizem que a Assembleia de Deus, na verdade, não tem dom espiritual nenhum. O que eles têm é só emoção, porque esses dons cessaram. Deus não dá mais isso para a igreja. Eles estão enganados, né? E nós, olhando para a história, pensando na história, nós encontramos, sim, sinais de pentecostalismo. Esse homem que ele, de uma certa maneira, ele correu o risco, né? Ele está falando com o imperador que os deuses que ele acredita, eles
não são deuses, que pode cair, se quebrar, enferrujam. E ao mesmo tempo os sacerdotes pagãos estão dizendo para Adriano, olha, os nossos deuses existem sim, e esses cristãos falam mentira, você tem que perseguir eles. Então, infelizmente, a perseguição de Adriano segue. Diz a história que não foi tão cruel quanto a de Domiciano, foi parecida com a de Trajano, porque Trajano também, ele assim, falou para os soldados não perseguirem, não irem atrás dos cristãos. Se houvesse alguma denúncia, alguém trouxesse, aí sim, mas não havia uma perseguição organizada. Bom, Eusébio prossegue. Aumentavam mais e mais a pregação e semeavam por toda a extensão da terra habitada a semente salvadora do reino dos céus. Bom, concluído, eu já tinha lido essa parte e eu reli, né? Então, observe que nós temos um testemunho importante. No ano 125 da era cristã, estou sempre procurando colocar a data para vocês terem ideia de qual é o imperador, tá bom? Ver os acontecimentos anteriores. A perseguição vem acontecendo desde Domiciano, no ano 89, que ele instituiu. Essa perseguição agora de Adriano não é tão feroz quanto a de Domiciano, tá bom? Mas ela acontece. E esse homem, então, Quadrado de Atenas, escreveu essa obra, que ela é assim uma referência porque ele foi corajoso em escrevê-la para o imperador, ok?